Olhe para ele, o sorriso, as luvas brancas, o maior ícone cultural do século XX. O que a Disney lhe vende é magia, mas o que está sob a superfície, no foco cego, é a história de um homem levado à beira da falência, traído por sua própria equipe e que transformou essa humilhação em um ato de vingança corporativa. O Mickey Mouse não é apenas um desenho, é um monumento à resiliência forjada no desespero. Para entender o presente da Disney, você precisa mergulhar no seu passado mais obscuro. Antes de Oswald, Walt era um jovem idealista em Kansas City. Seu primeiro grande projeto, o Leogan Studio, foi um desastre. Walt faliu. Sim, o homem que se tornaria trilionário enfrentou o gosto amargo da insolvência total. Esse fracasso inicial não o ensinou apenas a economizar, mas incutiu um medo profundo. O medo de não ser pago, de perder o controle. Foi nesse estúdio falido que ele criou seu primeiro personagem de sucesso, o Coelho Oswald. Walt estava desesperado para que Oswald desse certo, e essa necessidade desesperada o levou a cometer um erro que seria quase fatal: assinar um contrato dando o controle total a terceiros. Oswald, o Coelho Sortudo, era um sucesso. Seus curtas eram distribuídos pela Universal Pictures através do intermediário Charles Mintz. Oswald era a base financeira da Walt Disney Studio, que mudou-se para a Califórnia. Walt confiava em Mintz para gerenciar a distribuição em Nova York, longe de seus olhos. Enquanto Walt se dedicava à arte, Mintz dedicava-se à contabilidade. E é aqui que a ingenuidade de Walt encontra o cinismo corporativo. Walt tinha a visão, mas Mintz tinha a propriedade legal do coelho. Essa diferença sutil, ignorada por Walt em sua euforia inicial, preparava o palco para o golpe. Mintz não agiu da noite para o dia. Ele trabalhou por meses, metodicamente, minando a lealdade dos animadores de Walt. A equipe de Walt era composta por artistas talentosos, mas mal pagos e esgotados. Mintz sabia que a lealdade tem um preço. Antes de Walt embarcar no trem para Nova York, havia uma tensão palpável no estúdio. Animadores como Hugh Herman e Rudolph Eisen, que seriam cruciais para o futuro do desenho animado, já estavam em negociações secretas. Walt partiu com o coração cheio de esperança e ignorância, enquanto seu produtor, George Winkler e Mintz, finalizavam o plano pelas suas costas. A traição era um complô, não um acidente. Chegamos ao fatídico encontro de 1928. Walt entra no escritório de Mintz, confiante em seu aumento. Mintz, com a frieza de um mercenário, apresenta a oferta: corte de salário. Walt, indignado, rejeita. E então, o ápice do cinismo. Mintz revela que a Universal Pictures já tinha contratos prontos para todos os seus principais animadores e que ele, Charles Mintz, produziria os futuros curtas de Oswald com a equipe de Walt. Walt ficou mudo. Ele se recusou a ceder e a trabalhar sob as condições de Mintz, preferindo perder tudo a se submeter àquele contrato abusivo. Mintz o deixou sair, sabendo que tinha a vitória em mãos. Walt Disney perdeu Oswald, perdeu a sua equipe e sua falência estava selada. O retorno de trem de Nova York para Los Angeles foi a viagem mais longa da vida de Walt. Ele confidenciou à sua esposa Lillian que tinham perdido tudo. Foi no silêncio daquele vagão que ele usou a raiva e a dor como combustível. Ele fez os primeiros esboços, um rato simples, desenhado quase inteiramente com círculos. Essa simplicidade tinha um propósito. Era a única maneira que Ub Iwerks, o único animador que o seguiu, conseguiria desenhá-lo rapidamente e em segredo. O nome, Mickey Mouse, veio de Lillian, substituindo o agressivo Mortimer. Mickey nasceu como um ato de defesa,
Um personagem que pudesse ser criado rapidamente e em segredo para garantir que o Walt nunca mais perderia a propriedade de sua criação. Walt sabia que não podia simplesmente lançar mais um desenho mudo. Mintz e a Universal já dominavam o mercado de Oswald. Walt tinha que mudar o jogo. Ele apostou tudo o que lhe restava e endividou-se ainda mais na tecnologia do som sincronizado, algo inédito na época. O lançamento do primeiro curta com som sincronizado, Steamboat Willie, em 1928, foi um evento que paralisou a indústria. Não era apenas um desenho, era o futuro do cinema. Enquanto Oswald continuava mudo e repetitivo, o Mickey Mouse cantava, dançava e interagia com o público de forma inédita. A traição de Mintz havia forçado Walt a ser visionário. A vingança corporativa de Walt não foi rápida, mas foi devastadora. O público abandonou Oswald. Mintz tentou produzir os curtas, mas sem o toque de gênio de Walt, o coelho sortudo perdeu o carisma e se tornou irrelevante em poucos anos. O sucesso de Steamboat Willie transformou Mickey em um fenômeno de merchandising, algo que Walt controlava totalmente. Mintz, apesar de ter roubado a equipe de Walt, logo foi demitido pela Universal, caindo no esquecimento total. A ironia: o homem que tentou destruir Walt Disney apenas o forçou a criar um império maior. A justiça, neste caso, foi lenta, mas cruel. O legado da resiliência. O Mickey Mouse, o ícone mais protegido da história, é uma lição de que o fracasso pode ser a semente do maior sucesso. Ele nasceu de um ato de desespero e vingança, e é essa origem sombria que o torna fascinante. Hoje, a Disney possui o personagem que foi roubado, Oswald, e o personagem criado na fúria, Mickey. Mas o Mickey de 1928, um rato corajoso e quase punk, contrasta com o símbolo corporativo que conhecemos. Isso levanta uma questão: quantas outras histórias de gênio são, na verdade, histórias de trauma e traição? Este é o segredo por trás do sorriso mais famoso do mundo. Deixe o seu like se você não conhecia essa história, inscreva-se para não perder as próximas revelações e diga nos comentários: qual outro ícone esconde uma história de traição?